Eu achava que para colher mais, bastava nós aumentar a quantidade de adubo, a quantidade de potássio, de fungicida e de inseticida. Então, em 10 hectares agricultáveis, eu não medi o quanto que eu ia gastar, e sim o quanto que eu achava que ia produzir. Coloquei tudo em demasia. E eu precisava colher no mínimo 80 sacos de soja por hectare. Se eu não colhesse os 80, eu tinha que pagar o perito. Então, muito entusiasmado, fomos colher aquela super área com aquele super investimento. Sabe quantos sacos que eu colhi? 81. Então, aí foi a minha grande frustração. Eu tentei só quimicamente investir no solo para colher mais, aumentei muito os meus custos e dei uma cabeçada, como se diz, né? Não deu certo. Aí eu fui analisar, mas o que aconteceu que deu errado, que eu não colhi bem? Subi em cima do caminhão, comecemos a analisar. Eu tinha muito grão miúdo, grão que não fechou o ciclo. Doenças radicular, macrofomina, rhizoctônia, fusariose, cerca de 40% de morte de plantas prematuras que não fecharam o ciclo, que ficaram pela metade, que deu aqueles grãos muito pequenos. O que aconteceu na minha área? Faltou um dos principais insumos, que é ar, oxigênio. Sem ter ar, nós não conseguimos, digamos assim, fazer com que a água da chuva desça no solo. A água da chuva caía, ficava muito ao redor da planta, tinha um excesso de molhamento, choveu bastante naquele ano, faltou oxigênio e as doenças necrotróficas, principalmente macrofomina, rhizoctônia, fusariose, nadam em direção das raízes. Problemas físicos. Então, aí eu aprendi algo muito importante. A natureza não aceita propina. Para ter altos tetos produtivos, nós precisamos condições físicas, químicas e biológica. Muito mais importante que a dosagem é o equilíbrio. Olha só que legal essa área lado a lado, as mesmas plantas de serviço, só que uma área é um sistema plantio direto, a outra área é um sistema direto plantando. A área que está mais bonita ali, sem erosão, rotação de cultura com milho verão, plantas de serviço, adubação de sistema, um solo aerado. Todas as nossas ações que nós realizamos no dia de hoje vão trazer reações no dia de amanhã. É muito importante nosso produtor saber aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. E através das nossas ações, das nossas decisões, vão impactar positivamente ou negativamente lá na frente nos resultados. Produzir 1 quilo de soja, nós precisamos mais de 1.100 litros de água por quilo de soja. O milho também precisa mais de 1.200 litros. E aonde que está toda essa água? Está guardado aqui na caixa de água. Olha só que legal aqui, amigos. O milho com 1,70 m de profundidade. Aqui embaixo está cheio de raízes em todo o perfil do solo. Quando nós for descompactar o solo, mecanicamente é imprescindível raízes de gramíneas, milheto, capim-sudão, no Mato Grosso, braquiária, capim-coracana, sorgo. A raiz do milho é fantástica, aqui 1,80 m de raízes de milho em todo o perfil. Essas raízes das gramíneas vão apodrecendo e vão deixando essas estradas abertas. Olha só que lindo, onde que você desbarranca, ó, tá vendo aqui, ó? Raiz podre, deixando estradas, trabalhando alguns formigas, alguma coisa assim. Olha que bonito que tá, solo aerado, solo poroso. Olha a diferença de cor, de textura em profundidade e olha a aeração desse solo. Amigos, algo muito importante. O principal insumo que as plantas precisam é ar, é oxigênio. Então, nós necessitamos de deixar esses dutos abertos, esses caninhos. Isso liga a água de cima com a água de baixo e liga a água de baixo da nossa caixa de água
para cima, se nós tiver solo adensado, a gente não consegue ligar. Então, investir em aeração de solo, descompactação, é investir em maior sustentabilidade. Aquele abraço, amigos! As plantas, principalmente as gramíneas, têm esse poder de ser o caninho que liga a parte de cima com a parte de baixo, que faz com que a água da chuva desça no solo, que faz com que a água da chuva suba novamente. Então, por exemplo, no Brasil Central tem o capim, coracana, braquiária, milheto, sorgo, capim-sudão, outras gramíneas ajudam a manter essa estrutura física do nosso solo. O que acontece quando a gente mexe o solo? Então, quando nós for usar na lavoura, grade, pé de pato, nós precisamos religar esses canos, nós precisamos fazer essa estrutura física. Não é errado mexer o solo. O problema é não ter a recuperação necessária, ligar os canos. Então, esse é a parte assim mais importante que eu quero passar para vocês, que é a parte de nós podemos mexer o solo, sim, mas nós devemos reestruturar. O grande desafio está que muitas vezes a gente mexe o solo e não dá tempo para reestruturar. Precisa um diagnóstico preciso, precisa nós saber, está faltando cálcio, o solo está compactado, tem alumínio tóxico, nós podemos tratar esse solo com 2 mecanismos, ou uma ação imediata, que é fazer uma aplicação de calcário, remover o solo, colocar plantas de serviço, que é como uma cirurgia, ou ter paciência, 5, 6 anos, calcário em superfície, plantas de serviço, vai corrigindo o perfil do solo. Aí depende de cada produtor. Qual que é a pressa que a gente tem para corrigir esse solo? Tem a possibilidade de passar um pé de pato? Por exemplo, aqui no sul tem muita pedra, né? Tem lugar que não tem como você mexer o solo, né? Se não floresce é pedra. Então, o calcário desce no solo, sim. Só que para o calcário descer, nós temos que colocar uma quantidade maior. Olha, amigos, entre safra e safrinha, com a acidificação do solo, com o que a gente carrega no caminhão e leva embora da lavoura, 1,5 tonelada de calcário calcítico por hectare por ano, entre safra e safrinha, com boa produção, a gente acaba tirando. Então, a gente coloca muito pouco, o calcário não consegue reaver a necessidade. E algo bem interessante dessa porosidade é as áreas de pivô. Eu tenho uns amigos meus do oeste do Paraná, que foi muito quente o ano passado, esse ano também, e eles todo o dia chovia 10 milímetros no pivô, e mesmo assim o soja estava sapecando, estava perdendo folha, estava cozinhando por excesso de calor, falta de refrigeração. O que acontece? O soja, ele não pode passar de 28 graus de temperatura. Cada vez que ele passa de 28 graus de temperatura, ele para de fazer fotossíntese e começa a fotorespirar, começa a gastar energia em vez de acumular. E aonde que é o radiador do nosso solo? Nas raízes. Então, mesmo nas áreas de pivô, que tem o sistema radicular superficial, que tem solo compactado, sofreu demais pelo excesso de calor. Então, lá embaixo, a 1 metro de profundidade, nós temos temperatura amena, nós temos uma temperatura que não oscila. Então, se nós quiser colher mais soja, a primeira coisa que nós precisamos é radiador, é condições físicas, é perfil de solo, oxigênio é o principal insumo. Como que nós vamos querer que um calcário desça em profundidade se não desce nem ar, se não desce nem água? Primeiro, nós precisamos corrigir o nosso solo com cálcio de calcário. Com cálcio, depois que tiver bem corrigido a camada superficial, aí sim nós entra com gesso. Gesso agrícola é muito importante para nós disponibilizar enxofre para as plantas e também ele é um ótimo
fonte com que faz com que nós desçamos em perfil de solo, ele careia em profundidade, potássio, magnésio e cálcio. Gesso agrícola, eu adoro usar gesso agrícola antes de plantar o milho, porque aí nós temos, digamos assim, um fornecimento de enxofre para o milho, o nitrogênio e o enxofre, eles andam junto, então é uma ótima oportunidade, antes do milho, aplicação de gesso agrícola. E algo bem importante, amigos, eu volto a frisar, é a análise de solo. O equilíbrio é mais importante do que a própria dosagem. Nem sempre nós vamos usar calcário dolomítico ou calcário calcítico, é a análise de solo que vai nos orientar qual material nós devemos usar. No começo, para corrigir, vai muito calcário dolomítico, mas depois a extração nas plantas, que quando a gente carrega no caminhão e leva embora, é 4:1, 4 de magnésio, 4 de cálcio para 1 quilo de magnésio, então acaba levantando muito magnésio. E se o magnésio passar de 22 na CTC, interfere diretamente na absorção de potássio. Mas nós não podemos aplicar gesso se está faltando calcário. Primeiro passo, calcário. Segundo passo, o gesso. O gesso é o recheio do bolo, é a cobertura do bolo. Se nós colocar a cobertura do bolo e botar o bolo em cima, não fica legal, né? Então, eu já presenciei áreas em que foi aplicado gesso em grande quantidade e faltava calcário, não ficou bom. Então, primeiro, correção com calcário, e um dado bem interessante, varia muito de região para região. Para nós aqui, 1 tonelada de gesso por hectare, numa camada de 0 a 20, diminui quase 5% de magnésio. Não é que diminui, ele percola no perfil do solo. Então, quando a gente vai aplicar gesso, pode forçar um pouquinho mais o magnésio, 20, 22, aí entra o gesso, vai que uma luva de bem. Qual é o elemento químico que mais inibe o potencial produtivo da sua lavoura? O que está faltando. Então, amigos, é imprescindível análise de solo. Então, com uma boa análise de solo, nós precisamos saber aonde nós estamos, o que nós temos no solo e para onde nós vamos. Cálcio é fundamental, pH é fundamental. Olha que interessante aqui, amigos, essa análise está estratificada até 2 metros de profundidade. Nós temos aí um pH em KCl2, normalmente a gente fala pH em água, sobe 0,6, então estaria em 6,1 na camada superficial. pH muito bom, muito bem corrigido, potássio na CTC, muito bom, magnésio, cálcio em todo o perfil. Nós tínhamos mais alumínio tóxico do que cálcio, então era para fazer panela de tanto alumínio que tinha, e nós conseguimos corrigir em profundidade, mas para isso precisa grandes quantidades de calcário. Boro, amigos, todas as áreas campeãs do SESB, o boro é acima de 1. Olha que interessante ali, essa está 1,24. Boro, ele não se prende com a matéria orgânica, no perfil do solo ele desce com muita facilidade. Na natureza, as nossas áreas, elas já estão pobres de boro. Ele chivia muito. Ana Primavera mesmo recomendou passar boro numa floresta, para tu ter uma ideia. Eu até estava num passeio em Baixa Grande do Ribeiro, Piauí, um pedaço eles abriram e deixaram um pedacinho lá de 2 hectares sem colocar boro, só para ver o quanto que ia influenciar na produção. 15 sacas por hectare só por não ter boro. Olha o quanto que influencia. Então, boro, quimicamente, é algo assim que lixivia muito, muito fácil. 99% das nossas áreas são pobres em boro. Ele é pobre naturalmente porque ele lixivia. Agora, as plantas de serviço conseguem, digamos assim, reciclar muito. Por exemplo, nabo. Vocês já passaram numa lavoura de nabo que foi recém-derrubado? Não fica aquele cheiro que parece que alguém peidou? Esses dias eu e a minha patroa, numa noite romântica, passemos numa lavoura de nabo, ela olhou para mim, o que aconteceu, meu bem? É o nabo, né? O nabo, ele recicla muito enxofre, o nosso corpo tem muito
enxofre, por isso que o cheiro do peido e do nabo é muito parecido, e ele recicla muito boro também, é uma das plantas que mais recicla boro. O boro não se prende, por mais que a gente faça várias fontes. Por exemplo, a ulexita, por que a ulexita é mais lenta? Ela demora para solubilizar, mas depois que ela solubiliza, ela percola no solo também. Todas as outras fontes percolam. Então, as plantas de serviço vão lá embaixo, pegam esse boro que estava fugindo da lavoura e devolvem de volta para as plantas. As fontes de boro, eu gosto muito de usar ulexita via alanço. Agora, quando sobrar tempo, eu já vou aplicando as ulexita aqui. 20 quilos por hectare. E lá no momento do plantio, eu gosto muito da etalonamina. Tetaborato é uma fonte bem interessante também de ser usado, mas, por exemplo, eu venho colocando Lexita há vários anos, então, por mais que ela demora para usar, eu já tenho uma boa quantidade, eu vou repondo para frente. Se nós tiver muito zerado, essas outras fontes que você falou, ótimo, perfeito, tem reação mais imediata, só que tem que cuidar o seguinte, boro não se prende com nada, ele lixivia muito no solo. O que vai reciclar boro são nabo, por exemplo, ajuda muito a reciclar o boro. Então, depende da análise de solo. Se tiver muito baixo e você for fazer somente o Lixita, é que nem você falou, vai demorar muito tempo para reagir. Por isso que é interessante usar alguma outra fonte. No caso da nossa propriedade aqui, da família, todas as áreas já têm um índice bom, um índice adequado. Então, vou fazendo apenas uma manutenção. Aqui, amigos, é a assimilação dos nutrientes pelas plantas em função do pH do solo. Esse é um slide fornecido pela Embrapa. E olha quanto que o pH influencia na disponibilidade dos macros. Vamos pensar só em fósforo, principalmente, é um pH 5,5. pH 5,5 é um pH normal a nível de Brasil. Apenas 40% do fósforo é disponível para as plantas. Então, se nós colocar 100 quilos, apenas 40 vai ficar disponível, mais um pouco se prende no solo adensado, no solo compactado. Então, amigos, calcário, pH elevado, é um dos nossos melhores disponibilizadores de macros nutrientes no solo. Quando nós trabalhamos com pH 6 a 6,5, nós disponibilizamos melhor os recursos que nós temos no solo. Nós, depois que levantamos o pH, precisou usar muito pouco fósforo. Na maioria das áreas não houve mais a necessidade. Para produzir 1 tonelada de soja, amigos, dependendo da transgenia ou da cultivar, vai de 10 a 12 quilos de fósforo. É exportado de 4 a 5, o resto volta na palhada. Então, é uma pequena quantidade de fósforo. Por que nós temos que colocar tanto fósforo? pH baixo, solo adensado. E aí, mais algo bem interessante, muitos amigos falam, eu vou colocar fósforo em profundidade. Mas como que está o nosso pH em profundidade? Se o nosso pH estiver baixo, pH 5, por exemplo, nós vamos estar sepultando esse fósforo em profundidade. Primeiro corrigir pH, para depois colocar fósforo em profundidade. Esse é mais ou menos o que nós trabalhamos aqui, segundo Albrecht, nas análises de solo. Nós sempre realizamos análises de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60. Na camada de 0 a 20, nós estamos trabalhando de 60 a 70 de cálcio, 20 de magnésio e 4 a 5 de potássio. Numa camada de 20 a 40, estamos tentando colocar 50 de cálcio, 15 de magnésio e 4 de potássio. Numa camada mais profunda ainda, 40 de cálcio, 10 de magnésio, 3 de potássio. É imprescindível. Esse é o alicerce para as altas produtividades, é o prédio. Se nós tiver faltando cálcio em profundidade, as raízes do soja, as raízes do milho, do feijão, não acessam essas camadas, porque tem alumínio tóxico, elas não vão. Então, acaba gerindo automaticamente uma compactação mecânica, uma compactação química por falta de calcário.
Então, algo muito importante, amigos, sempre que possível, grandes quantidades de calcário, preconiza-se aplicação em cima de plantas de serviço. Eu já presenciei, amigos, até 18 toneladas de calcário em cima de um mix com aveia, centeio, 2 ervilhacas, no estado de São Paulo. Amigos, então um dos principais resultados da rotação de cultura, sistema plantio direto, é isso que nós observamos aqui. Essa área aqui está desde abril com esse mix de cobertura. Nós vamos colher essa ervilhaca para fazer semente. Nós plantamos ervilhaca, aveia e centeio, passamos uma aplicação de cletodin. Olha como é que ficou limpo, não tem buva, não tem ilusão. E agora o melhor de tudo está aqui, amigos. Ó, vamos ver o nosso solo aqui, totalmente protegido, uma biodiversidade muito grande aqui por baixo, ó. Tem as palhas das aveias, do centeio que foi matado com antecedência. Até nós chegar no solo tem uma camada muito boa e nós podemos observar esse solo com muita vida, com muitas minhocas, com muitas aranhas. Olha como o solo é bem grumoso. Isso aqui passou tudo pelo trato digestivo de minhocas. Você tem um solo bem descompactado. Aqui faz dias que não chove, ou chove muito pouquinho. Mas olha, o aparecimento de minhocas, elas estão na flor da pele, como diz no solo. Uma estrutura de solo fantástica. Olha que interessante esse sistema. Ah, bênção, amigos. Vocês não sabem como que é gratificante você chegar no solo e observar isso. É aí a reunião das minhocas no meio da lavoura, quando quiser pescar, tá muito fácil. Imagina tudo isso daqui, o quanto humus que essas minhocas não fazem. Você pode ver, elas estão bem gordinhas, porque aqui eu tenho a casinha adequada para elas. Nós temos comida à vontade, que é a matéria orgânica em decomposição. Ó, você tendo o solo bem ajeitado, poucas aplicações de químicos, totalmente coberto, a natureza aparece, amigos. Olha só, é a bênção. Cada cavocada é uma minhoca. Até mais, amigos, e vamos que vamos! Nós catalogamos nesse talhão 1.200 quilos de minhoca por hectare numa camada de 0 a 5. É muita minhoca, eu nunca tinha visto tanta minhoca assim na minha vida. Por que tem tanta minhoca nessa área? Porque nós temos a casinha adequada e comida à vontade. Então, aí nessa palhada de ervilhaca, nós temos as folhas caindo no solo, que são ricas em cálcio, fósforo, potássio. Nós temos sombra, nós temos uma palhada embaixo. Então, tem tudo adequado para o desenvolvimento. E nessa área, amigos, que nós mais tínhamos minhoca, eu fiz um teste junto com o meu estagiário Messias, que me chamou muita atenção. Nós deixamos uma área em pousio. Quando você deixa em pousio, o que vem na área? O que nasce? Para nós aqui vem buva, clavorana, caruru, capim amargoso, corda de viola, só ervas de difícil controle. E do lado eu tinha os mix com efeito alelopático, centeio, é fantástico para não deixar nascer buva. E o que aconteceu nessa área? Então nós fomos plantar o soja, num lugar estava muito bem coberto e no outro lugar tudo aquelas ervas daninhas. O meu manejo químico para matar as ervas daninhas foi muito eficaz. Eu usei Triclon, Calares, glifosato, 2,4-D, mais Cletodin, 2 aplicações sequencial com Diquat. Foi só isso que eu usei. O meu manejo químico para controlar as ervas daninhas colocado na ponta do lápis custou exatamente o mesmo valor do que plantar as plantas de serviço com a plantadeira, rolofaca e matar as plantas de serviço. Matar as plantas de serviço é fácil e barato, ervas daninhas é difícil e caro. Aí nós fomos avaliar essa área, como que ia ficar o plantio do soja. As ervas daninhas morreram muito bem, nós fomos plantar o soja, e aonde que não tinha palha, choveu forte no começo. A água da chuva vem a 30 km por hora, ela bate no solo
e acaba, digamos assim, dando erosão na camada superficial, ela compacta e dá uma erosão. Começou a correr água, logo parou na palhada. Segundo, aonde não tem palha, a água bate no solo, respinga a terra nas folhas. Mais doença, aonde não tem palha, veio mais ervas daninhas. Aí nós fomos escolher apartada essa área só para ver se ia dar diferença, sim ou não, e a diferença foi gigante. 99 sacos por hectare versus 116,5. 16,5 sacas a mais, só pelo manejo, só por agronomia aplicado na prática, só por decisões. Olha o quanto que o solo responde ao nosso manejo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que vocês repitam em casa comigo a resposta. A resposta é matéria orgânica. Se nós quiser diminuir nematóides e doenças radiculares, o que nós precisamos aumentar? Matéria orgânica. Se nós quiser colher mais, ter resiliência contra a seca, o que nós precisamos aumentar? Matéria orgânica, amigos. Cada quilo de matéria orgânica, 18 litros de água. E, no mínimo, a cada 3 anos, uma planta que forneça nitrogênio. Aí, essas plantas, o que elas fazem? Elas vão alimentar os micro-organismos eficientes, as enzimas da beta-glicosidade, as micorizas, forma glomalina, mas tudo é rotação de cultura, carbono orgânico diferenciado. Esse vídeo, amigos, é o vídeo mais importante que eu tenho para mostrar para vocês no dia de hoje. Olha que legal, o bacheiro desse soja muito bem carregado, plantas sadias, fazendo fotossíntese. E essa cachopinha aqui, nós chamamos de CTC, capacidade de troca de caminhoneta. São plantas de serviço que fixam nitrogênio. O que acontece? Para que nós transformar a palha em matéria orgânica, nós precisamos micro-organismos eficientes. E o que alimenta os micro-organismos? Nitrogênio das plantas de serviço, são combustível para os micro-organismos eficientes transformar a palha em matéria orgânica. Esse é bem interessante. Aqui está em solo degradado, em recuperação, com problemas pontuais e solo bem estruturados. Aqui tem o feijão guandu, por exemplo. O feijão guandu tu pode colocar na pior área possível, ele vem embora. É incrível como ele se adapta. O feijão de porco, as mucuna, as crotalárias vieram para salvar o Brasil dos nematóides. Tem também aqui que eu coloquei do lado os estilosantes. São fundamental aonde você tem areia, clima quente e seco. Eles são fantásticos também no Mato Grosso. E ele me levou num lugar que muito areia, abaixo de 10% de argila. E algo bem interessante que ele me falou, Laércio, essas áreas nós precisamos reestruturar elas. Eles deixaram 2 anos sem plantar. Eles colocaram na ponta do lápis, ó, aquela área é a área que está me dando prejuízo. Todo ano eu vou plantar, não está me pagando os custos. Então, eles pegaram as piores áreas possíveis, fizeram diagnóstico muito preciso, correção com calcário, colocaram estilosantes misturado com algumas outras plantas de serviço e deixaram virar o ano. Passaram o rolo-faca, passaram a roçadeira, ficou 2 anos se reestruturando essas áreas que mais tinha problema de nematóide, e hoje é uma área que produz muito bem. E é incrível, amigos, nós não temos noção do poder que as plantas de serviço exercem. Eu vou passar mais adiante do último congresso de nematologia, o que cada planta combate de nematóide. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico da nossa área. Qual nematóide que nós temos? Qual é o nosso problema? Tem alumínio tóxico? Tem compactação? O que nós podemos fazer? Então, a partir disso, monta-se um mix com plantas de serviço e deixa na área. E algo bem interessante, ele colocando na ponta do lápis, ó, essa área aqui, 2 anos eu plantei, 2 anos ela não se pagou o custo, eu tive prejuízo. Agora, eu deixei de plantar,
no mínimo uma safra, mas no outro ano, quando eu plantei, eu tive lucratividade. O solo se recupera muito rápido, só que nós precisamos dar o tempo para que isso faça. E o que a gente pode fazer, num curto espaço de tempo, nas áreas que mais tem areia, faz uma safra de soja, por exemplo, e na safrinha abre mão de plantar um cultivo de renda e coloca um cultivo de plantas de serviço, braquiária com crotalária, por exemplo, funciona muito bem. Temos também a Lab Lab, ela dá um pouco mais de... Ela é parecida com uma mucuna e dá um pouco mais de doença. E tem a leguminosa Java também, que é muito interessante, serve para pastejo animal. E daí tem os feijões Vigna, o mungo, o azuki, o calpi, que também fixam nitrogênio. Essas são espécies de primavera, verão. No Brasil Central, elas vão muito bem, essas plantas. E aqui seria mais para o inverno. Aqui para nós, o tremoço branco, o xíxaro, vai muito bem. A ervilha forageira Iapara 83, marque esse nome, ela é fantástico. A ervilhaca peluda, o tremoço, os trevo. E lá no topo da lista, a ervilhaca comum e a alfafa. O que acontece? Muitas vezes a gente planta ervilhaca comum e ela não performa. A ervilhaca comum é uma planta de alto escalão. Se nós tiver alumínio tóxico, falta de cálcio, solo compactado, ela não vem. Ela não sai do chão. Então, por isso que a ervilhaca peluda vem melhor. Mas a ervilha forageira Iapara 83, e agora está saindo várias outras ervilhas, elas são simplesmente fantásticas. São plantas que conseguem fixar nitrogênio num curto espaço de tempo. Antes do trigo, antes do milho, eu levei um saquinho de ervilha para o Mato Grosso do Sul, na Viraí, e lá ela não veio tão bem, sabe? Ela patinou, estava muito seca, ela ficou pequena lá na Copa Sul com meu amigo Guido, e daí agora, esses dias atrás, ele me mandou uma foto, tá vendo, Laércio, essa mancha bonita aqui? Sabe qual que foi a diferença? Ervilha forageira. Amigos, nós não temos noção do poder das plantas de serviço que reciclam nitrogênio tem. Tem plantas que se adaptam no Brasil inteiro, agora são apenas algumas. Eu estou estudando, estou aprendendo, quero aprender mais com vocês. Nós temos uma enormidade de plantas de serviço, né? Vou citar alguns exemplos de consórcio, mas elas podem fazer maravilha na nossa lavoura. Aqui a lei do baril, né, amigos? Nós temos que sempre pensar em algo muito importante. O baril, se não tiver a cinta, ele abre. E o que é a cinta do baril? É a textura, a aeração, a disponibilidade. O fundo do baril é a matéria orgânica. Para nós conseguir um alto teto produtivo, nós precisamos juntar as boas práticas agrícolas, condições físicas, químicas e biológicas. Adubação de sistema. Vamos pensar o seguinte. Quando nós vamos fazer uma adubação em fósforo na cultura do soja, se nós tiver um solo bem estruturado, com pH 6, nós podemos colocar toda a adubação no sistema, ou no plantio do trigo, ou no plantio das plantas de serviço. Vamos pensar o seguinte, nós vamos plantar o soja com 50 centímetros de espaçamento. Aí o que acontece? Nós temos uma alta concentração de fósforo a cada 50 centímetros. Quando a planta de soja nasce, ela já dá de cara com tudo fósforo ali pertinho. Por que ela vai procurar longe o que ela tem perto? Então, a adubação no sulco de plantio, nós induz um sistema radicular menor. Para nós ter um sistema radicular melhor, que use todo o espaço, nós podemos adubar o sistema. Nós aqui já não precisamos mais fazer adubação de fósforo, são raras as áreas, e quando tem necessidade, eu coloco nos plantas de serviço, no trigo, com a semeadeira com 17 centímetros de espaçamento, não coloco mais no sulco de plantio. Aí, só para a gente ter uma ideia, nós podemos ter até 30 metros de micoriza por grama de solo. E essas micorizas são a internet do nosso solo, elas vão fofoquear para a planta. Pode ir para a direita que tem fósforo, pode ir para a esquerda que tem fósforo. Aí ela faz associação. E nessa associação, não vai pegar só fósforo, vai pegar micros, vai pegar água, você vai usar
todo o ambiente. Eu adoro adubação de sistema. Nós temos que investir no solo, nós não precisamos adubar o soja, nós adubamos o solo e é um buffet. A planta vai pegar o que tem necessidade. Excesso de fósforo no sulco de plantio induz o sistema radicular menor e faz com que a planta cresça demasiadamente e acame. Eu prefiro sempre adubação do sistema, desde que o solo esteja equilibrado. Claro, você pega um lugar que falta muito, aí é um diagnóstico, não dá para abrir mão de tudo, mas metade pode abrir. Entrando no mês de agosto, olha só que legal, aplicação de rola-faca. Eu, no começo, sabe o que eu tinha para rolar? Eu tinha um pau rolation, era um eucalipto com 2 alças que ajudava. O rola-faca tem algumas funções bem interessantes. Dependendo do trabalho que a gente quer fazer, o rola-faca ajuda a matar as ervas daninhas, acondiciona bem a palha ao solo. Ele é uma ferramenta muito importante, sim, mas nós temos que ver alguns fatores para a gente estudar. Por exemplo, você vai plantar um milho, você vai incorporar ureia em profundidade. Aí você pode estar plantando com a plantadeira, aí você já faz esse papel. Agora, por exemplo, eu tenho aqui na minha lavoura, eu planto muito centeio, aveia e ervilhaca, e eu quero dar uma matada nesse centeio, eu quero fazer com que a ervilhaca se solte mais, então rolo-faca. O rolo-faca, a partir do momento que espigou, o rolo-faca já vai encostando essa palhada ao solo, já vai degradando ela e vai facilitando o plantio lá na frente. Rolo-faca, se for uma grande quantidade de palha, ele ajuda a matar, ajuda a condicionar, deixa a palhada encostada ao solo e também tem uma grande vantagem de que não nasce ervas daninhas ou diminui as ervas daninhas, você tem a luz solar, pega menos no solo, segura mais umidade, então tem uma porção de vantagem. Na minha opinião, como produtor, a única ferramenta que aumenta o potencial produtivo é o rolo-faca. Porque se você tem rolo-faca, você tem palha. Se você tem palha, você tem rotação, você tem raiz, você tem aeração. Então, algo vai puxando o outro. Quem tem o rolo-faca usa, quem não tem, usa o que tem na propriedade. Eu já vi o eucalipto rolation, como nós usávamos antigamente, uma grade fechada, uma semeadeira de trigo. Temos que, vendo nossas realidades, se a área for grande, o rolo-faca se paga. Acondicionar uma palhada de milho, é bem interessante. Uma parada para nós dar uma olhada como é que tá, como é que fica a palhada. Aqui nós temos um mix com centeio para segurar a uva, que é um ótimo herbicida, uma planta fantástica. Temos também aveia e ervilhaca. Então é bem interessante matar todas as ervas daninhas que tem, e aí, após estar limpo, aí as plantas de serviço vão ter efeito alelopático, principalmente quando nós colocar centeio. O centeio, a partir de 20 quilos por hectare, ele tem um efeito alelopático muito bom, ele precisa nascer na frente, e nós podemos tranquilamente tirar metade da adubação do soja e colocar em cima dos mix de cobertura. Aí eles vêm mais viçoso ainda, eles fazem mais palha, eles conseguem sombrear melhor a área. E algo bem interessante, eu aqui na minha área, com vários anos de plantas de serviço, fixando nitrogênio, aumentou muito a quantidade de micro-organismos eficientes e eu degradei muita semente de ervas daninhas. Hoje, antigamente, quando eu deixava um pedacinho de 50 centímetros sem plantar, mas vinha erva daninha de tudo quanto é jeito. Hoje, já nasce bem pouquinha. Com o passar do tempo, assim, 5, 6 anos, com a atividade microbiológica acelerada, nós degrada até, digamos assim, a semente de ervas daninhas. Funciona muito bem, mas a dica número 1, tem que ser plantado no limpo. Aí o centeio vai ajudar a segurar. Centeio com ervilhaca pode colocar junto que vai bem, ou centeio com ervilha também vai bem. As ervilhacas estão aqui no meio, o centeio já cresceu bastante, como a gente pode ver, parece pequeno, mas está da minha altura, ele já está frutificando aqui, está
florescendo, ó, então nós achamos interessante derrubar. Olha, amigos, a palhada que fica no solo, como fica lindo isso. Olha, até chegar no solo nós temos uma camada aqui, uns 3 centímetros de palha. Aqui nós estamos com mais de 10 toneladas por hectare de palha. Olha que interessante, amigos, esse é o nosso mix favorito aqui, aveia, centeio e ervilhaca, se adapta muito bem aqui na região sul, e o centeio tem um papel fantástico. Das plantas que eu conheço, ele é uma das que mais tem o poder de efeito alelopático. Se você plantar no limpo, ele larga exudatos e não deixa nascer buva, não deixa nascer outras ervas daninhas. Só que para isso nós precisamos plantar eles no limpo, como se fosse a safra principal. Aqui na nossa região, nesses mix de ciclo longo, nós esperamos o soja involuntário ou o milho nascer. Se for soja e for aplicado de dia, horário de ir no banco, glufosinato, finale, mata muito bem a soja. Se for horário noturno, horário de ir na bodega, reglone, diquate, o diquate noturno funciona muito bem, dados do professor Fabiano Paganella. 1,5 litro de noite, do anoitecer à meia-noite, é melhor que 2 litros de dia, pega até folha estreita. Aí a gente tem que avaliar o que tem de problema na nossa área, quais herbicidas nós podemos usar, mas temos que plantar no limpo. O momento adequado para matar as ervas daninhas é agora. Tem várias ferramentas no mercado, glifosato, cletodin, alguns outros ingredientes que a gente pode estar agregando junto, dependendo das ervas daninhas, mata elas agora e planta no limpo. Aí, lá na frente, nós não vamos se incomodar com ervas daninhas. E um detalhe bem importante, se for rolar sempre no mesmo sentido do plantio, não pode atravessar, se atravessar não fica bom. Começa a levantar toda a palhada no meio dos discos, então você... E daqui para lá e vir plantando ao contra, não é o problema é rolar sim e plantar cruzado, aí começa a dar uns porcos na hora do plantio. Olha como veio bem a palha do centeio, é uma palha duradoura, ela demora a apodrecer, ela tem um efeito muito bom para segurar as ervas daninhas também no solo, como se desenvolveu bem mesmo com seca. Olha a raiz, boro, cálcio em profundidade, solo descompactado. Gosto muito de ouvir, escutar os livros da Ana Primavera, e ela nos fala que para nós ter um alimento bem saudável, nutritivo, nós precisamos, no mínimo, 45 elementos. E nós, produtores, quantos elementos nós conseguimos aplicar? Se nós for pensar, me ajudem aí. Cálcio, magnésio, enxofre, potássio, silício, vai dar aproximadamente 16. Para 45 está faltando quanto? E da onde que vem toda essa diferença? Vem da decomposição da palha, da matéria orgânica. Então, amigos, olha a importância da rotação de cultura. O verdadeiro sistema plantio direto precisa, no mínimo, de 10 a 12 toneladas de palha por hectare por ano. Se nós não tivermos essa palhada, nós estamos diminuindo da nossa poupança. Cada vez que a gente coloca mais palha no solo, vai diminuindo o problema e vai aumentando a nossa poupança. Olá, amigos! Tem chovido bastante no sudoeste do Paraná. Quero mostrar para vocês o nosso sistema plantio direto, como ficou interessante. Olha só que legal, nosso melhor herbicida, palha. Melhor proteção contra erosão, palha. E sabem qual é o principal insumo que as plantas precisam, amigos? Oxigênio. Só que legal. Olha que coisa mais linda esse solo, amigos. Que teia! Esse sistema radicular me deixa encantado, me deixa muito feliz. O segredo para as altas produções está aqui. Por que nós temos tantas doenças radiculares? Falta oxigênio, a água da chuva não desce no solo, as plantas precisam de ar. Elas respiram, solo descompactado, se organiza. Olha só contra o sol aqui, amigos. Que coisa mais linda. A boca da planta. Aqui está a solução para a maioria dos nossos problemas. Investe no solo, que ele devolve com plantas sadias e bonitas, amigos.
Olha só que lindo, amigos, aí é uma ervilhaca pré-plantio de soja, ervilhaca com aveia e centeio. Nessa área eu fiz o seguinte manejo. 50 dias antes do plantio tinha muita palha aqui mesmo, eu passei o rolofaca, ela rebrotou, já foi mineralizando um pouco da palhada, digamos assim, principalmente do centeio, e a ervilhaca tomou conta do ambiente. Aí eu fiz uma aplicação em alguns talhão com 2,4-D, outros com finale mais flumizin, matou muito bem as ervilhacas. Para matar as folhas estreitas, eu usei um cletodin, um verdict, alguma coisa nesse sentido, sabe? Com uma certa antecedência. Eu prefiro até matar antes as folhas estreitas e deixar as ervilhacas mais um pouquinho, porque quando a gente faz, por exemplo, um select, e você mata as folhas estreitas, a ervilhaca cresce por cima muito bem, ela desenvolve muito bem no ambiente e ela é fácil, ela é mole, é fácil de plantar. Então, lá na frente ficou muito bom o plantio, um solo descompactado, a raiz da planta cresce, assim, fantástico, como ela se desenvolve mais para baixo do que para cima a planta. Olá, amigos. Olha que legal, parece uma coroa de nodulação. Em todo o perfil do solo tem muitas micorizas, aonde que você mexe aqui, ó, é riquíssimo em micorizas, a palha de milho, a nodulação. Pode cavucar um pouco mais fundo aí, só para ver o que sai. Olha, é enquaiado de raiz o soja. Vamos tentar arrancar uma planta de soja. Olha só, vocês já viram tanta nodulação assim, amigos? Vai mexendo devagarzinho aí. Taura de nódulo, né? Nossa, aí que tá o segredo, soja do SESB, olha só. Olha as micorizas ali na interação. É simplesmente fantástico. Um soja desse não responde nada à suplementação de nitrogênio. Olha quanto que ele tem naturalmente. Que coisa mais linda, gente. Olha só. E tá vendo? Todos esses fiozinhos aqui são tudo micorizas fixando fósforo. Então, o potássio veio daqui, da palhada do milho, o nitrogênio vem dali e o fósforo vem das micorizas, um custo. Olha só que lindo, amigos. Eu sempre pensei que a nodulação, às vezes, pudesse interferir, o nitrogênio pudesse interferir na nodulação do soja. Mas não, é ao contrário, você tem um sinergismo entre a nodulação das plantas de serviço e a nodulação do soja. A nodulação do soja está ali na área para perpetuar a espécie. O soja não sabe que a gente quer os grãos desse tamanho para pagar as contas, deixar a patroa feliz. E de onde que vem o peso extra de 1.000 grãos? Nitrogênio das plantas de serviço. Amigos, aqui que está o segredo. Quando eu fiquei, as 3 vezes que nós ultrapassamos 118 sacos por hectare, sabe qual que foi o diferencial? PMS, peso de 1.000 grãos em cima do caminhão. Ano passado, nós tivemos o peso de 250 de 1.000 grãos. Por que o peso foi tão bom? As mortes de planta que nós tínhamos na nossa propriedade praticamente sumiu. É muito pequena, de 40%, hoje eu tenho 2%, 3%. Folhas sadias até o final, sistema radicular, como vocês viram, branquinho, bonito, sem doença, o solo em equilíbrio, tudo nitrogênio das plantas de serviço. O maior PMS é em cima de onde que você tem nitrogênio. Aí você consegue ter esse peso de grão. Esse que foi o diferencial. Plantas sadias até o final. E, amigos, eu já tentei colher bastante com alto investimento e não consegui. Para colher mais, nós precisamos de equilíbrio. A natureza não aceita propina. Nós precisamos unir as boas práticas agrícolas ao que tem de melhor no manejo. E para colher mais, não precisa gastar mais, e sim boas práticas agrícolas. Aqui, amigos, alguns exemplos de plantio de milho no verde. Aqui nós tínhamos um mix aveia, centeio e ervilhaca. Realizamos uma aplicação de verdict com 50 dias de antecedência, matou-se todas as ervas daninhas. Olha o detalhe, o sulcador na palhada. E realizamos o plantio no verde em cima da
das ervilhacas, ureia, rolofaca e plantio no verde. Ficou muito bom. Todo o nitrogênio, amigos, aqui na nossa região, nós antecipamos 100% do nitrogênio. Eu tenho andado em muitos lugares do Brasil e aonde que tem mais de 20% de argila, mais de 2% de matéria orgânica, CTC acima de 7 e pH próximo a 6, todas as áreas tiveram resultado positivo. Qual que é o limitante? Eu não sei. Nós precisamos fazer mais estudos sobre isso, mas o nitrogênio nós podemos antecipar no milho sem problema nenhum. Quando a gente passa lá no meio do milho, a gente acaba tendo rasto, machucando, poeira do milho, injúrias no milho, então antecipa que vem muito bem. Se for enterrado, ureia normal. Se for fazer a lanço, sulfato de amônia, não perde, pode fazer sulfato de amônia e plantar. Só que aí tem que ter alguns detalhes no plantio do verde, amigos. Tratamento de semente contra pragas e doenças. Eu 2 vezes já perdi a área talhão por ataque de lagarta rosca ou a da vaquinha, a larva diabrótica que entra no meio ali e acabou 2 vezes eu perdi a área. Então, um bom tratamento de semente e precisa fazer um inseticida para percevejo. Aí você tem mais percevejo. Então, algo bem importante, desalojante, para fazer com que esses percevejos saiam da casinha, e aí fica fácil de controlar, mas tem ficado bem interessante plantio de milho em cima do verde aqui para nós. Teteia, que coisa mais linda, olha só a maravilha dessa palhada no meio do milho. Quanto vale isso? Olá, amigos. Aqui foi o plantio do milho no verde em cima das ervilhacas. Olha só isso aqui, gente. Olha a maravilha desse milho. Nós já estamos para lá de milho verde e a palha fornecendo nitrogênio para o milho. E essa maravilha aí, amigos. É uma bênção. Tem algumas imagens que valem mais que 1000 palavras. Estamos aqui com milho, 80.000 plantas finais. Está fazendo milagre. Olha só o tamanho das rachaduras que tem aí, ó. Olha só. 80.000 plantas finais aqui. Aí, amigos, é um detalhe muito importante que eu quero chegar para vocês. Quando nós temos o solo corrigido em perfil, essa área tem 2 metros de perfil de solo. Aí faltou 45 dias de chuva, bem quando o milho estava começando a ficar milho verde, até, sabe, deu uma pegada muito grande no milho, mas ele ainda colheu bem, porque lá embaixo, com raízes profundas, nós temos disponibilidade de água. Essa área ainda produziu 180 sacos por hectare, com escassez hídrica. Aí que está o diferencial. Quando a gente corrige o solo em profundidade, nós diminuímos os problemas com veranicos, com 40 dias, 30 dias, perfil de solo. Na área de soja, amigos, que eu tinha lado a lado um soja com solo corrigido a 2 metros versus uma área que eu estava começando a construir o perfil. Numa área eu colhi 50 sacos de soja por hectare. Pulando o perfil de solo da outra área, 90 sacos, 40 sacos a mais de soja lado a lado. E uma curiosidade, depois que eu plantei o soja, eu gastei mais na área que eu colhi 50 do que na área que eu colhi 90. Nós precisamos investir no solo, que ele devolve calcário, análise de solo, gesso, perfil de solo, é o nosso melhor fungicida, é o nosso melhor seguro contra a seca. Investiu no solo, você nunca vai errar. Análise de solo, calcário é primordial, amigos. Aqui, as imagens do milho, esse milho nesse lugar aí, quase 300 sacos por hectare de produção de milho, 18 toneladas de palha, é uma verdadeira bênção. Eu gosto muito do milho verão aqui na nossa região, milho verão plantado em setembro, colhe em fevereiro, março, ele deixa muita raiz, ajeita o solo, rotação de herbicida, rotação de doenças de solo, aeração. O milho verão, amigos, deixa muitos dutos abertos para passar oxigênio. Aí está o meu segredo das altas produções. Quer colher mais soja? Rotação com milho. Quer diminuir doença? Rotação com milho. Quer diminuir
erosão na lavoura, rotação com milho, é fantástico. Para nós aqui que temos altitude, o milho verão é maravilhoso. Aqui são alguns exemplos de mix de cobertura. Junto com meu amigo Rodrigo Buffon, eu rodei algumas áreas em que eles estão fazendo isso, não necessariamente que tem que ser essa quantidade, mas eu trouxe alguns exemplos, para a partir daí a gente pode aumentar, diminuir, vendo a necessidade. Então, essa seria para a área do cerrado, Crotalária expectables, 15 kg, Braquiária rusiense, 6, Milheto ADR 300, 5 kg. Aqui, mix de verão, ciclo curto, aqui para a nossa região, focado no verão, milheto ou capim sudão, 4 kg, trigo morisco, 20 kg, nabo forageiro, 1,5 kg. Muito cuidado com os mix com nabo. Muitas vezes a gente está colocando muito nabo, aí vira um nabal a nossa lavoura. Nabo é pequenas quantidades, não dá para exceder 2 kg, senão vira só um nabal. A planta do nabo, a semente é pequena, o desenvolvimento é rápido, o pé é grande, então tem que deixar ele com pouca população. Aqui alguns mix simples para fazer, Mato Grosso do Sul, Brasil Central, mix com 2 plantas, que vai muito bem, Crotalária ocroleuca com milheto, braquiária com milheto, braquiária com Crotalária ocroleuca, Crotalária expectables com capim coracana, nabo com milheto, nabo com centeio também, capim sudão, Crotalária júncia, girassol mais centeio, girassol mais aveia, girassol mais milheto, trigo morisco com milheto, trigo morisco com Crotalária, canola. E aqui algo bem interessante que nós realizamos bastante aqui na nossa região, e eu tenho acompanhado algumas áreas de pivô no Brasil Central que tem se destacado muito, principalmente para feijão. Feijão necessita de aeração, solo descompactado. Nós aqui no sul, nas regiões frias, 20 kg de ervilhaca, 20 kg de centeio, 10 kg de aveia. Esse é o nosso mix que nós preparamos para o feijão. Na região mais quente, 6 kg de milheto ADR 300, 10 kg de centeio, 10 kg de aveia, 4 kg de capim coracana ou braquiária rusiensis. Tem ido muito bem nas áreas de pivô, principalmente esses mix aí tem dado uma diferencial fantástico, diminui fusário, raiz mais brancas, a palhada dele diminui doenças necrotróficas, mas fica uma teteia de bom. Aqui mix de cobertura para a região sul, pré-plantio de milho fixando nitrogênio, 32 kg de ervilha, ali está escrito ervilhaca, está errado, é ervilha Iapara 83, vai muito bem, 1 kg de nabo pé de pato, 10 kg de aveia preta, 12 kg de centeio. Isso vai muito bem aqui para a região sul, é o que nós usamos aqui em pré-plantio de milho. Se tiver bastante tempo, ervilhaca, menos tempo, ervilha, a ervilha 100 dias, 70 dias, já está ótimo. Pré-plantio de milho fixando nitrogênio, aqui na nossa região com mais tempo, então 22 kg de ervilhaca combate, que é a ervilhaca comum, 7 kg da esmeralda, que é a ervilhaca peluda, 7 kg de aveia, 7 kg de centeio e 1 kg de nabo pé de pato, não passando de 1, se passar o nabo, afoga todas as outras coisas. Aqui um mix de cobertura com girassol, olha que interessante, Crotalária ocroleuca 4 kg, Crotalária expectable 6 kg, trigo morisco 5 kg, nabo forageiro 1 kg, ou crambe, feijão guandu 10 kg, capim coracana 2 ou braquiária 3. E após esse manejo, uma plantadeira coloca as plantas de serviço e a outra plantadeira planta o girassol, com 40 mil plantas de girassol por hectare. O girassol cresce rápido, deixa isso para trás, você já tem que fazer uma boa correção de boro para o girassol, ele é muito dependente de boro, então lá no final fica bem interessante esse manejo, você colhe o girassol e tem uma palhada formidável por baixo. Aqui, manejo para nematóides em áreas do cerrado. Esse manejo foi muito bem. Braquiária rusiensis, milheto, Crotalária ocroleuca, trigo morisco, Iapar 91, nabo forageiro, capim coracana. Tem ido bem interessante, só que para isso nós temos que matar o soja guacho. Não adianta fazer manejo de nematóide, tem que esperar o soja guacho nascer, matar o soja guacho.
aí tentar fazer depois. Ou, se não tiver tempo, tem que tentar matar esse soja guacho com Gladium. Pode ser uma alternativa.